Olá, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma revisão aqui sobre tempos verbais, tá? Os principais tempos verbais para o nível básico, indo para o intermediário. Então, para quem é aluno aí A1, A2, né? Que seria o básico pré-intermediário, certo? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Vamos lá. Eu entender, né, como funciona os tempos verbais, eles é bem importante, porque a partir deles a gente vai trabalhar com várias estruturas no inglês, né? Então, eu posso ter desde perguntas indiretas, reported speech, condicionais. Então, se eu entendo como eu uso, né? Quais são os auxiliares, como que eu faço as mudanças, né, de pergunta para negativa, para afirmativa, se eu controlo tudo isso muito bem, essas outras estruturas mais intermediárias e avançadas, elas acabam ficando mais tranquilas. Então, vamos lá. Os principais aqui, né? A gente vai analisar os 6 principais tempos verbais hoje. Então, eu tenho present simple, present continuous, past simple aqui nessa tela, certo? O present simple, deixa eu pegar aqui uma caneta para conversar com vocês. Será que eu consigo? Ok, ó. O present simple, a gente usa na afirmativa, né? Eu vou usar I, you, we e they, mais o verbo. Então, por exemplo, quando eu falo I go, I study, we want, they like, mais o verbo. Para he, she e it, a gente vai sempre usar o S na terceira pessoa. Então, eu falo I like, you like, he likes, she likes, it likes. Aí eu volto we like e they like. Então, para a afirmativa, o que muda no simple present é que eu vou ter aí o uso do S, ok? Na negative, o que a gente vai precisar? De um auxiliar. Qual é o verbo auxiliar de presente? Do e don't, do, don't ou does, doesn't. Na negativa é o don't e o doesn't, né? Então eu falo assim, I don't like, you don't want. Se for he, she, it, doesn't. Então, she doesn't like. E aí o verbo volta, né? Porque o does já tem S, então like não vai ter S. Então, I don't like, you don't like, he doesn't like, she doesn't like, we don't like, they don't like. Para interrogative, a gente põe o do lá na frente. Do you, né? Do you like, do they like, do I like. E para he, she, it, eu vou usar does. Does he like, does she like, does it like? Ok? Então, a simple present, S na afirmativa, e do ou does, don't or doesn't, para negativa e interrogativa. Quando que eu uso o present simple? Para actions that happen repeatedly, routines, habits. Então, para hábitos, rotinas, ações que acontecem sempre. Então, por exemplo, eu vou à escola todos os dias. I go to school every day. She goes to work every day. I wake up early every day, right? She likes to study math. So, this is something that always happen, né? Então, são situações que sempre acontecem, rotinas, ou permanent situations, ou general facts. Então, por exemplo, quando eu falo assim, the sun rises at 6 o'clock. O sol se levanta às 6 horas. É uma general fact, né? Uma coisa que sempre vai acontecer, certo? Existem sempre algumas palavras que a gente chama de frequency adverbs or time expressions, que vão ajudar a gente a identificar que tempo verbal que a gente está falando. Então, aqui eu tenho every day, always, sometimes, usually, never. Então, são palavras que sempre que eu vejo, eu já sei que é simple present. Ou, o contrário, toda vez que eu tenho que usar o simple present, são essas palavras que vão me ajudar, ok? Present continuous. Na afirmativa, eu preciso sempre de verb to be, né? Toda vez que eu tenho continuous,
significa que o verbo principal estará com ing, e present, o verbo to be está no present. Então, eu tenho am, is, are, né? Então, aqui, ó, eu tenho I am studying, ó, o ing. She is doing. They are coming. Sempre verbo to be, verbo principal com ing. Na negativa, eu tenho já o verbo to be. Toda vez que a gente tem o verbo to be in English, a gente não precisa de outro auxiliar. Ele faz, às vezes, aí de auxiliar. Então, eu vou colocar o not no verbo to be. Então, eu falo, she isn't doing her homework. They, que é o sujeito aqui, né? They, ó. They aren't studying anymore. I am not doing exercises, ok? Na interrogative, o verbo to be vai para frente, olha lá, am, is, are vai para frente, aí eu tenho o sujeito e o verbo. Então, am I doing something wrong? Is she studying for the test? Are they coming for the party? Então, are they coming com ing for the party? Então, eu sempre tenho o verbo to be mais o verbo principal com ing. Esse é o present continuous. Quando que eu uso? Actions happening at the moment. Então, estamos falando aqui e as ações estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, I am speaking a lot. She is doing the homework. You are paying attention. Então, coisas que estão acontecendo neste momento. Or temporary actions. Ações temporárias. For example, sempre estudo às segundas-feiras, mas nessa semana eu tive um compromisso e eu vou estudar na quarta-feira. Então, I always study on Mondays. Present simple, né? Uma ação que é rotina. I always study on Monday. But this week, I am studying on Wednesday. É uma ação temporária porque alguma coisa aconteceu e eu preciso desse momento, right? Signal words, eu tenho now, at the moment, né? Look, listen. Então, quando eu chamo alguém e falo, listen, somebody's knocking on the door. Então, ouve, né? Ouça, alguém está batendo na porta. Então, eu chamo atenção para algo que está acontecendo no momento. Or, now, at the moment, né? Agora estamos estudando. Now, yeah, we are studying now. We are studying at the moment. That's the idea. Past. A gente vai ter, assim como o present simple, a gente tem o past simple. Assim como no present simple, a gente precisava de um auxiliar, que era do ou does, aqui a gente vai precisar de um auxiliar, que é o did. Na affirmative, eu não preciso de auxiliar, exatamente como é aqui no presente. Presente eu acrescentava o S na terceira pessoa e as outras pessoas ficavam iguais. No past, no past simple, eu preciso acrescentar ed em todas as pessoas, desde que o verbo seja regular. Verbos regulares são aqueles que no passado ficam com ed. I worked, I studied, what else? I surfed, ok? E verbos irregulares, aí a gente tem que decorar aquela famosa listinha lá dos verbos, né, que das 3 colunas que a gente tem que decorar. A segunda coluna se refere ao past simple. Então eu falo, I wrote, I came, I did, I went, né? I went to the movies, I did the homework. Então a gente está aqui no irregular verb. Mas eu só preciso me preocupar se eu ponho ed ou é irregular se eu tiver na affirmative. Se eu tiver em negative or interrogative, eu tenho sempre o auxiliar. E aí, acabou. Se eu ponho o auxiliar, ele suga para ele, pega para ele todas as características do verbo. Então, o verbo volta para a forma básica, assim como era no doesn't, né, que o verbo perdia o S. No past simple, o verbo, ele perde, né, o verbo principal perde o passado. Então, eu vou falar,
I didn't do the homework. She didn't work today. They didn't come to the party. Se for na interrogative, mesma coisa. Did you go to the party? Did you do your homework? Eu uso did you do, do voltou. Did you go, go voltou. Ok? Para todas as pessoas. Quando que eu uso past simple? Actions that happened and finished in the past. Não tem esse Y aqui, né? In the past. Então, são ações que começaram e terminaram lá no passado. I studied a lot yesterday for the test. Então, I studied a lot. Eu não estudo mais agora. Já foi, já acabou, não tem relação com o presente, tá tudo certo. Já foi. Ok? Signal words. Yesterday, last week, 2 days ago, 2 months ago, 3 weeks ago. Ou em tempos determinados, né? Em 1990, in September, in July this year, in September last year, and so on. Ok? Então, past simple não tem relação com o presente. É uma ação que já foi feita, que já foi acabada, que está tudo ok. Opa, peraí, deixa eu ir para a próxima página. Agora foi. Past continuous. Mesma ideia do present continuous. Eu tenho o verbo, né? Deixa eu pegar de novo minha caneta aqui. Ó, eu tenho o verbo to be, mais o verbo principal com ing, certo? Então, se eu tenho isso daqui, eu não preciso de auxiliar, né? Então, eu tenho was, were, no passado, né? Estava ou estava. Was eu uso para I, para he, para she e para it. I was doing, she was coming, it was hurting, right? Were para you, we e they. You were doing the homework, they were talking a lot. Então, eles estavam falando, they were talking, o verbo principal com ing, certo? Se eu tenho o verbo to be, eu não preciso de auxiliar para negativa e interrogativa. O verbo to be mesmo vai fazer, ó, negative, I wasn't studying, they weren't doing. Eu não estava fazendo, ele não estava estudando, eles não estavam vindo. Interrogative, was, you were, vai para frente. Were you doing the homework? Was she talking to the teacher? Então, ela estava falando com a professora. Was she talking to the teacher? Então, was, you were, vem para frente, sujeito e o verbo com ing. Quando que eu uso past continuous? To show that an action was happening when another action took place. Então, quando eu falo assim, eu estava estudando quando você chegou. I was studying when you arrived. Então, a ação no simple past, ela vai interromper uma ação que vinha acontecendo, right? Or, to show that the action was happening at a certain time. Então, por exemplo, às 9 horas estava acontecendo uma festa. Às 10 horas, ela estava fazendo a lição. So, at 10, she was doing her homework. Então, né, isso é bem parecido com o português, né? Esses tempos, eles existem no nosso idioma, então isso facilita. Signal words, while ou até when, né? Então, I was studying when you arrived. Ou duas ações acontecendo ao mesmo tempo no passado. I was studying while you were watching TV. Eu estava estudando enquanto você estava assistindo TV. Two actions happening at the same time in the past, ok? Present perfect. Aí começam os nossos problemas de quem fala português, porque esse tempo ele não existe no jeito que existe em inglês. O que ele representa? Uma ação que começou no passado e que ainda continua hoje, tá aqui, ó. Actions that started in the past and still continues to the present. Então, são ações que não terminaram, right?
Por isso que eu deixei bem claro que o simple past foi e já acabou. O present perfect não acabou. Actions that happened a short time ago. Então, por exemplo, eu acabei de falar com ela. I have just talked to her. Então, eu uso present perfect. Or, actions happened in the past, but time is not important. Então, se eu, tanto faz quando aconteceu, isso não é importante, eu vou usar o present perfect. Então, como que ele é formado? Com o auxiliar have or has. Então, eu já tenho um auxiliar, não preciso de do or does, nem did. O auxiliar aqui é have or has. Have eu uso para as pessoas I, you, we e they. I have studied, you have studied, they have studied, we have studied. E has para he, she has studied a lot, he has studied a lot. E o verbo aqui principal, ele está na terceira coluna, aquela tabela de 3 colunas, a terceira coluna é o particípio, é com ela que a gente faz o present perfect, ok? Então, I have studied, she has studied. Na negative, ele vai receber a negativa, ó. Então, I haven't done the homework. She hasn't studied a lot. Interrogative, ele vai para frente. Have you studied? Has she done the homework? All right? Where have, what have you been? Yeah, what have you done lately? Ok? Signal words. Então, just, como eu falei, I have just talked to her. For, que seria o por. Since, que seria o desde 2010, eu estudo inglês, por exemplo. Então, é uma coisa que você começou e não terminou. Então, a gente vai trabalhar com present perfect. Since, yeah, I have studied English since 2010. Ok? Never, ever, already, yet, and recently. Recentemente, eu tenho estudado muito sobre isso. I have studied a lot about this recently. Então, né, uma coisa que começou e não necessariamente acabou no presente, talvez ainda continue fazendo. E o present perfect continuous é a mesma ideia do present perfect, mas eu vou dar ênfase na ação que ainda acontece. Então, olha lá. An action happened in the past and continues to the present. É a única diferença. É uma ação que começou no passado e continua no presente. No present perfect, eu não sei se ainda continua ou não. Isso não é importante, né? No present perfect continuous, eu quero mostrar que ela ainda continua. Então, por exemplo, I have been doing this homework since noon. Eu venho fazendo essa lição, eu estou fazendo essa lição desde meio-dia. Eu comecei no passado e eu continuo fazendo. Então, veja que em português a gente fala, eu estou fazendo desde meio-dia. Mas, na verdade, você começou no passado e chegou no presente. Então, essa ideia é sempre present perfect, ok? Como é formado? De novo, com have or has, normal, como no present perfect normal, só que eu tenho continuous. Se eu tenho continuous, eu preciso de ing. Então, eu coloco have or has, mais o been, sempre, que é a terceira coluna do verbo to be. Então, eu falo have been or has been, e o verbo principal vai vir com ing. Isso para afirmativa. Para negativa, é só acrescentar o not, então vai ser haven't been or hasn't been, mais o verbo com ing. E na interrogative, have or has, mais, então, have you been doing your homework? Has she been studying English? Então, have or has, mais o sujeito, né, porque você inverteu aqui, você colocou um na frente do outro, mais o been, mais o verbo com ing. E as signal words, all day, the whole day, how long, since for. Então, veja que o since for continua. Mas, por exemplo, how long have you been doing this homework? Por quanto tempo você está fazendo essa lição? How long have you been doing this homework? Ok? Então, vou parar aqui, né? Existem outros tempos verbais, mas isso vai ficar para um outro vídeo, porque senão fica muito grande. Mas esses são os 6 tempos principais que a gente precisa entender
para começar a dominar aí essa parte de verb tenses e de o que eu quero falar, em que tempo que eu quero falar. Ok? Thank you. See you next class.